Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades no dia de hoje, trazendo para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Hoje um programa muito bacana, muito bom, trazendo para vocês assuntos inerentes às coisas jurídicas. Estou falando da presença do programa hoje do Dr. Disseu Moraes, juiz titular da 20ª Vara Cível da capital alagoana, que veio aqui bater esse grande papo. Primeiro eu quero agradecer, doutor Disseu, a sua presença aqui no nosso programa, já começando o nosso bate-papo perguntando quem é João Disseu Soares. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo. É uma satisfação, uma alegria, eu já agradeço o seu convite e dizer que João Disseu é um cidadão, hoje, atualmente, juiz de direito, sou professor universitário e tenho uma abnegação, uma vontade, uma predestinação para a justiça. Eu gosto de fazer justiça, então me realizo como magistrado. Isso é uma coisa importante, eu acho que o importante, o magistrado, Neto, ele tem que ser abnegado, ele tem que se dedicar, porque não é fácil você julgar, não é fácil você decidir a vida das pessoas. Perfeito. Então isso é fundamental. Como é que isso entrou no seu coração, na sua veia? Porque até então, né, a pessoa vai fazendo faculdade, faz um curso técnico na escola técnica, você que tem uma experiência muito importante, que a gente vai debater já, né, na briosa, no Exército Brasileiro, né? Isso aí a gente vai discutir daqui a pouco. E aí, de repente, você vai militar no campo jurídico. Fala pra gente um pouco dessa experiência. Eu ingressei no Exército e então, à época, para você concluir o curso, que era o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, você precisava ser universitário. Você tinha que estar matriculado na universidade, numa faculdade, nível superior. E então, eu não tinha nenhum objetivo, né? Eu vou fazer qual curso que eu vou fazer? E olha que interessante, o expediente no Exército era pelo dia, durante o dia, e à época só poderia cursar o SESMAC, que era à noite. E aí eu e um amigo fomos até o SESMAC para fazer a inscrição no nosso curso. E eu não tenho nenhum parente na área jurídica, não tinha até então nenhum parente na área jurídica, e então eu cheguei, preenchi o meu requerimento, porque para mim tanto fazia qualquer curso, né? Eu precisava estar matriculado num curso superior. Eu preenchi o meu requerimento e deixei em branco o curso. E eu entreguei ao atendente e ele, olhando o requerimento, disse assim: olha, falta se eu colocar o curso. Qual é o curso que o senhor vai fazer? Eu não sabia, não tinha. O meu sonho era... Você queria um curso superior. Eu queria um curso superior. Aí, disse, quais são os melhores cursos? Ele disse, olha, os melhores cursos são Direito, Administração e Ciências Contábeis. À época, né? Isso no ano de 1984. Que coisa, pois cara. E aí eu disse, olha, marque qualquer um. O cidadão atendente, que eu lembro o nome dele até hoje, é meu amigo Romildo, então disse, você tem cara que vai ser um bom advogado, eu vou marcar direito. Eu disse, pode marcar direito. Que coisa fantástica. Não tinha parente na área jurídica, ninguém que pudesse me espelhar, e ele então marcou o curso de Direito. E assim foi feito, fiz vestibular, passei e matriculei e comecei, não cheguei a iniciar o curso, porque mais uma coisa interessante que aconteceu na minha vida. Eu estava num acampamento e perdi o período de matrícula, eu não me matriculei. E o padre, então, o capelão do Exército, padre Petrúcio, a quem eu tenho uma estima muito grande, disse, eu estava no acampamento, ele disse, Tenente Moraes, que era o meu nome de guerra, né? Disseu Moraes, nome de guerra Moraes. Tenente Moraes, o senhor passou no vestibular e não está cursando, perdeu a matrícula. Por quê? O senhor estava no acampamento, padre. Ele então disse, de forma alguma, nós vamos agora falar com o cônego Teófanes
e nós vamos justificar que o senhor estava num acampamento e que perdeu o período de matrícula. Que coisa maravilhosa. E assim foi feito. Padre Petrúcio, comigo, fomos até o antigo Colégio Guido, lá no gabinete do Padre Teófanes, e em lá chegando, fui apresentado, um padre muito educado, solícito, eu fui fardado também, né, cheio de estrela. E aí o padre, o que foi que houve, tenente? Eu disse, eu estava no acampamento, perdi o período da matrícula. Ele disse, não se preocupe. O padre então pegou o telefone, aqueles telefones antigos, né? Cheio de redondinho. Chamou o secretário e vem aqui, olha, providencia a matrícula do tenente, que ele perdeu o período que estava acampado, é mais do que justificado. Né? E assim foi feito. Que coisa E aí boa, o padre cara. Petrúcio, ele teve essa participação fundamental, porque eu até então, no mínimo, teria perdido um período. Que E aí eu coisa. me matriculei. E o que é que aconteceu? Me apaixonei pelo curso de Direito. E veja que não tinha ninguém da minha família como Na norte, caminhada, né? Nessa Não, caminhada. ninguém. Hoje, por exemplo, meu filho, eu tenho 2 filhos advogados. Né? Mas na época não tinha ninguém quem me espelhar. E foi justamente isso. E cursei, me apaixonei pelo curso de Direito. Saí do Exército e passei a advogar. E foi a partir de então que eu deslanchei, digamos assim. E a sua saída do Exército se deu porque você quis ou porque você se aprofundou no direito e o Exército passou a ser algo que estava já interferindo? São as duas coisas juntas. O que é que acontece? O curso que nos foi ofertado à época, e que até hoje existe, é um curso para oficiais temporários. Ou seja, são oficiais que são formados para um determinado período. Hoje, salvo engano, você permanece no serviço ativo durante 7 anos. E aí o que é que acontece? Você termina o seu período e volta para a vida civil. Justamente por conta disso que o padre Petrúcio sempre colocando na cabeça da gente, meu filho, um dia você vai sair do Exército e você vai ter que ter uma profissão na vida civil. Então não esqueça de fazer o seu curso. Você vê, são os anjos. Eu também sou católico praticante, né? Pessoal de casa, é até bom esse bate-papo, porque muita gente, eu vou conhecer melhor aquele profissional, por isso que a importância desse programa, né? Veja quantos anjos de luz Deus coloca na vida da gente, né? Eu estou conversando com um juiz de direito e ele está contando como é que foi a trajetória dele, né? Exatamente como Deus deu ao poder. Eu digo sempre, doutor Disseu, que nossas vidas, ela já está toda já mapeada pelo lá de cima. Você concorda? Concordo plenamente. E você foi prova viva disso, Exatamente. Né? Então, veja, eu fiz um curso técnico de mecânica que nada tinha a ver. Gostava demais na escola técnica à época, a Escola Técnica Federal de Alagoas, né? E saí direcionado para o Exército, porque era o meu sonho ser militar. E nunca imaginei ir para a área do direito. Não é? E hoje já sou juiz, fui advogado por 6 anos, sou juiz há 27 anos e estou muito feliz. Graças aos atos dos seus amigos. Exatamente. Né? Já pensou que coisa maravilhosa? Engraçado, você falou, doutor, aqui agora, nessa questão, né, do término do seu curso de Direito, e aí você termina o curso do Direito, sai do Exército e vai veredar por um campo interessante, que é exatamente o campo das usinas aqui do estado de Alagoas, né, com o período que você militou como advogado. Fala um pouco para a gente também disso. Exatamente. Quando eu saí do Exército, dei baixa, entre aspas, do Exército, eu fui advogar, junto com 2 amigos que tinham se formado comigo, montamos um escritório e eu comecei a advogar. Só que o advogado, no início, é difícil. Mas você não tem uma renda fixa, né? Você fica dependendo de honorários esporádicos. E aí o que é que acontece? Comecei a advogar e vem mais uma coincidência, né? No Exército a gente aprende algumas questões que são fundamentais. Eu digo isso hoje aos meus alunos, né? Você, por exemplo, quando for falar com o cliente, você tem que ir com o seu paletó, com a sua gravata. Você vai fazer uma audiência, você tem que ir bem arrumado, melhor forma possível, barba feita, verdade. cabelo, não é? Você tem que ir bem apresentável. Inclusive, né? eu ganhei clientes assim. Né? Tem um fato muito interessante que eu acho que é importante para os seus ouvintes. O que é que acontece? Uma época, um soldado do Exército, eu já advogado, matou um transeunte. De madrugada, isso foi que ano? 1991, 92.
matou um transeunte. Um cidadão tentou pular o muro do quartel, o soldado deu um golpe de segurança, atirou para cima, o camarada mesmo assim não parou, ele atirou e matou o camarada. Só uma observação para a gente deixar tudo explicado. Como é o termo que se dá? Transeunte? Transeunte. Transeunte. Certo. Tá? É o pedestre, aquele que está andando nas ruas. Certo. Transeunte. Então, o que é que acontece? Aí, o pai desse militar quis contratar um advogado. E estava no Exército, o filho dele preso, né, para responder inquérito policial militar, e foram chamados vários advogados para fazer uma entrevista com o pai do militar. E eu, um deles. Inclusive, eu me recordo, por questão de ética não vou falar, que eu, advogado iniciando, com 2 anos de formado, mas tinha um conhecimento da área militar, porque 9 anos no Exército. Então, conheço a legislação militar de perto. Mas, mesmo assim, chegando lá, tinha uns 4 ou 5 advogados, um deles, um medalhão. Advogado medalhão, forte, até hoje, inclusive, no Exército. E o pai do soldado, que estava preso, fez a entrevista com todos, conversou comigo e fui embora. No dia seguinte, toca o meu telefone do escritório, era o comandante do batalhão, me convidando para voltar ao Exército, porque o pai do soldado que estava preso queria falar comigo. Cheguei, sentamos, o comandante, ainda lembro, o comandante sentado do lado, o pai do soldado do outro. E aí, doutor, nós resolvemos contratar o senhor. Pois não, muito obrigado e tal. Aí ele disse, mas o senhor quer saber por que eu contratei o senhor? Eu não estou discutindo a questão jurídica, conhecimento álbero. Sabe por que eu contratei o senhor? Porque o senhor foi o único que chegou aqui parecendo um advogado. O senhor chegou aqui com paletó, com gravata, bem apresentado. Segurança, Os né? outros chegaram com camisa de manga, com barba por fazer, fumando. E aí eu escolhi o senhor por conta disso. Quer dizer, a aparência também influencia. Você chega um advogado... Em todos os aspectos. Eu estou no meu gabinete e às vezes adentra uma pessoa para falar comigo. Eu não sei se é advogado, porque o camarada chega de camisa de malha e tal, quando ele se apresenta, é diferente quando você chega com o seu paletó, com a sua gravata, não, você já identifica. Não é? Então, uma coisa interessante, um cliente que eu consegui justamente por conta disso. A sua apresentação é fundamental, claro. O seu comportamento, a sua pontualidade, eu digo isso aos meus alunos. A forma de se expressar. Exato. Eu digo sempre o seguinte, ninguém compra produto, compra o profissional. Certo. E o profissional, para ser comprado, precisa primeiro ter uma boa aparência. Ninguém compra produto ruim, não é verdade? Está vendo aquele café da Carajás? Sim. Eu peço licença a vocês, eu vou com o doutor Disseu tomar um cafezinho da Carajás. Eu não tenho dúvida que a gente volta já, porque o bate-papo está maravilhoso. A gente volta já, pessoal. Para construir um ano feliz, é preciso criá-lo aos poucos e cuidar de cada detalhe. Porque o melhor da vida nós construímos juntos. Em 2023 vamos realizar muito mais. Porque de janeiro a dezembro, você já sabe, pode contar com a Carajás. Voltamos com o programa Personalidades, hoje tendo o prazer de receber o juiz titular da 20ª Vara Cível da capital alagoana, doutor Disseu Moraes, passando por aqui, falando um pouco da sua vida. E agora a gente vai se aprofundar mais no tocante ao profissionalismo de hoje. Voltando só um pouco à fita, em 1995, ele resolve fazer a inscrição do concurso do tribunal, não é isso? Isso. Fala um pouco pra gente de que forma, né, diante de tudo que você passou no primeiro bloco, você vai parar exatamente no tribunal. Como é que foi essa inscrição? Como é que foi a prova? Esperava passar? Pois é. O que é que acontece? Eu já advogava há 4, 5 anos, mais ou menos. Já era professor universitário. Nós fizemos o primeiro curso de pós-graduação do SESMAC, que foi a minha turma, né? A turma de 1991. E quando nós concluímos o curso, o diretor da faculdade, tinham 37 formandos, pós-graduados, né? E o diretor da faculdade, então, chegou na sala e disse assim, nós estamos precisando de um professor na faculdade de Direito
o finado professor Hebel Ferreira de Mello, era diretor do SESMAC. Nós estamos precisando de um professor de direito comercial. O nosso professor de direito comercial saiu e nós estamos precisando de um professor de direito comercial. Algum dos senhores gostaria de assumir essa função? Mas a turma em silêncio. O direito comercial é aquela matéria que não é atrativa num primeiro momento, só para quem gosta mesmo. Eu não sabia quase nada de direito comercial, mas movido pelo meu espírito, né, coisa de militar, de enfrentar desafios, eu disse: professor Hebel, eu sou voluntário. E em abril de 1992 eu comecei a dar aula no SESMAC, justamente por conta disso, direito comercial. E até hoje eu sou professor do SESMAC, dessa matéria de direito comercial, por conta disso. Cara. E depois que eu comecei a dar aula, né, no SESMAC principalmente, aí as portas se abriram, porque o professor, ele já é visto, você é advogado e é um professor, então você já é visto de uma forma diferente. Mas respondendo a sua pergunta, o sonho também passou a... Não, eu quero vou fazer o concurso para juiz. Advogar é muito bom, mas eu vou fazer o concurso de juiz. E eu fiz os 2 concursos, me submeti aos 2 concursos, o de 1992, e eu não passei, e o de 1995, quando eu fui aprovado. Né? Então, até hoje lembro da prova teórica, a prova prática, né? A sentença que nós tínhamos que elaborar. As etapas, né? As etapas, e eu tinha alguns professores meus eram juízes, né? Então nós tínhamos assim uma certa aproximação e comecei a me apaixonar realmente pela profissão. E graças a Deus eu fui abençoado por meu bom Deus, passei no concurso, fui nomeado em 1995 e até hoje continuo exercendo a magistratura com muita alegria, com muito orgulho. E aí você chega como novato, tão quanto você acabou de falar também, né? Quando foi se formar, quando se formou, ainda não tinha aquela habilidade, e aí você desembarca no Tribunal, né, de Justiça. Fala um pouco dessa experiência para a gente. Já foi direto, né, uma grande vantagem ao campo de batalha? Uma grande vantagem. O juiz necessita de uma carga de experiência. E eu tinha uma experiência anterior como advogado. Então eu conheci o lado do advogado e quando passei no concurso de juiz, eu já sabia o que o advogado, como sei hoje, o que o advogado sofre, o que ele precisa, quais são as carências. Bom demais. Então é muito importante. Aqui não vai nenhuma crítica àquele que passa no concurso sem ter advogado. Mas é uma vantagem, porque você advogou, você vê o outro lado, você sabe como é. Então eu advoguei 5 anos, quase 6 anos, para poder passar no concurso de juiz. E quando passei no concurso de juiz, eu já sabia, eu lembrava, olha, quando eu estava sentado ali, eu tinha essa dificuldade. Quando eu chegava no gabinete para falar com o juiz, eu tinha essa dificuldade. É bom que você agora está no outro lado. E aí você vê o profissional que ele passa, e aí você passa a ter um carinho maior pelo profissional. Nas minhas turmas de formandos, que normalmente você recebe uma homenagem, ou professor homenageado, ou paraninfo, ou patrono, eu narro alguns aspectos importantes e uma situação que me marcou muito e que hoje eu faço questão de conscientizar os meus servidores é tratar bem a todos. Ao coitado que chega ali, aquele judicionado que chega ali procurando o seu direito, ao advogado. Porque eu lembro que eu cheguei, Neto, que coisa interessante, eu cheguei num cartório em Maceió, como advogado, recém-saído do exército, com aquela disciplina. E eu lembro que eu cheguei nesse cartório, o cartório estava cheio de gente. Tinha umas 20 pessoas no balcão. E eu então cheguei e perguntei assim, por favor, perguntei a um dos servidores, por favor, essa aqui é a vara do doutor Luciano Chagas. O doutor Luciano Chagas era promotor de justiça, hoje procurador, já está aposentado, mas ele era promotor de justiça dessa vara. O servidor, então, mal educado, veja, respondeu, olha só, doutor, o senhor não sabe que promotor não tem vara? Quem tem vara é juiz. Pronto, ali a pegadinha que você jogou. A minha formação militar, oficial do Exército, da reserva, na hora deu vontade de pular o balcão e tomar uma providência. Mas eu me controlei e disse, rapaz, que cidadão mal educado
tratar um advogado dessa forma. Se ele trata o advogado dessa forma, Verdade. imagine uma parte, imagine um pé no chão. Porque eu cheguei lá de paletó, de gravata, tal, como sempre. Doutor, o senhor não sabe que promotor não tem vara? Quem tem vara é juiz. Eu não sabia onde colocar a minha cabeça. Às vezes a forma que Fiquei envergonhado. E hoje eu digo para os meus servidores, vamos tratar bem, não façam passar uma vergonha. Imagina a vergonha que eu não passei. Verdade, não tinha Aí dúvida todos disso. ficaram olhando. Quer dizer, na verdade, tecnicamente falando, o promotor não tem vara. O promotor é lotado numa unidade judiciária. O juiz é o titular da vara. Mas falta de experiência, entendeu, Neto? Você sai da faculdade, você não tem aquela experiência. Verdade. Mas na faculdade você O fala dia a muito... dia que faz o caldo engrossar, Pois né? aí você sai da faculdade com muita teoria e pouca prática. Então você Verdade. chegou com o professor Luciano Chagas, né? Tinha sido nosso professor e tinha nos convidado para comparecer e tal. Inocentemente, essa aqui é a vara do doutor Luciano Chagas. Para minha tristeza, um servidor, né? Doutor, o senhor não sabe que promotor não tem vara? Imagine, né? Hoje, eu faço questão, nós fazemos reuniões semanais e graças a Deus, né, eu não tenho tido mais conhecimento desse tipo de... Mas eu acredito que ainda aconteça esporadicamente. Pode ter certeza que acontece. E nessa sua trajetória, eu estava dando uma olhadinha um pouco na sua vida profissional, lá dentro do Tribunal de Justiça, você assumiu uma diretoria, né, que ela é de muita responsabilidade e tirou nota 10, né, que é o Finjuris. Fundo de Modernização Isso. do Poder Judiciário. Fala um pouco pra gente, porque eu aprendi, gente, na comunicação, principalmente com França Moura, né, naquela época que ele dizia que o cachorro só não é um amigo do homem porque na relação não tem dinheiro, porque se tivesse, não era. Né? E é onde tem administração financeira, é muito perigoso. E quando eu falei que você saiu com nota 10, pelas condecorações que você recebeu, né, a forma amistosa, né, de resolver até questões que não dava para fazer, para ajudar, e você sempre ia contento. Fala essa experiência também pra gente. No ano de 2009, a presidente do tribunal à época era a desembargadora Elizabeth Carvalho do Nascimento, e como todo presidente, ela convida juízes... Monta a equipe dela, para no caso, montar né? a equipe para ocupar determinados cargos. O Funjuris é um órgão importantíssimo dentro da estrutura do Poder Judiciário. É o órgão responsável pela arrecadação dos emolumentos, das taxas. Né? Quando você ingressa com uma ação, você paga custas. Então, essas custas são direcionadas para o Funjuris. É quem administra, no Então, caso, né? a administração, a gestão. Para quê? Esses valores arrecadados, né? Obviamente que após todo um planejamento, ele é direcionado para a modernização do poder, a aquisição de computadores, né, de material de expediente, construção de fóruns, né, porque você sabe, né, que 30 anos atrás, os fóruns do interior funcionavam em repartições públicas, eram cedidos por prefeitura. Né? Eu fui juiz em Capela 10 anos e o fórum era um local, fazia parte de uma secretaria, era uma salinha. Que não era bom, né? Porque você cria uma relação, como é que eu vou dar uma canetada no prefeito se eu estou dentro da casa dele? Fica, de certa forma, há uma vinculação. Se você não tiver muito cuidado, né, esse vínculo pode prejudicar a sua atividade jurisdicional. Verdade, concordo. E graças a Deus hoje, se não todas, mas praticamente quase todas as comarcas, os fóruns são próprios, né? São da estrutura, fazem parte da estrutura do Poder Judiciário. Uma experiência muito boa. Uma experiência, foram 2 anos, né, com a ajuda, lógico, da equipe do Funjuris, que é uma equipe qualificada, mas nós conseguimos fazer um bom trabalho. A reforma do Fórum da Capital, inclusive, a lei do Fórum do Barro Duro, foi feita ainda na minha gestão, né, em 2010. Né? Então, foi uma gestão assim, muito, muito profícua, importante. Doutor Disseu, hoje o senhor, no caso, é juiz titular da 20ª Vara Cível da capital. Estamos praticamente encerrando o nosso tempo. Eu queria que você desse somente passasse uma radiografia da importância dessa vara para a sociedade alagoana. A 20ª Vara Cível da capital é uma vara especializada. Tá? Nós temos inúmeras unidades judiciárias na capital, muitas varas cíveis, muitas varas criminais e algumas que são específicas, por exemplo, varas de família, tá? Na área criminal, vara de entorpecentes, vara de crimes de trânsito.
né? No meu caso, a vara civil, a 20ª vara civil, é uma vara especializada em sucessões. Tá? São a 20ª e a 21ª, são 2 varas aqui na capital. Eu sou titular da 20ª vara civil. Ela tramita nessa vara, eu já sou titular há 8 anos, inventários, arrolamentos, alvarás, né? E daí a importância, por exemplo, de quando você fazer um planejamento para evitar, quando de sua passagem, não deixar os seus herdeiros, né? Os filhos, os netos, brigando por patrimônio. Então, é importante, seria necessário um outro programa para que nós pudéssemos dissecar isso e mostrar as facilidades. Como você deve, por exemplo, se preparar para evitar, porque é muito constrangedor, Neto. Você está presidindo uma audiência, está do lado, tem um irmão, inimigo do outro irmão, brigando por conta da metade de um automóvel, por exemplo. Que coisa, inimigos. Cara. Eu estou falando de irmão com irmão, mas às vezes é um filho com um pai, ou um filho com uma mãe, que são inimigos brigando por conta de uma mesa como essa. Que coisa, doutor. E você pode se programar antecipadamente, justamente para evitar esse problema. Então, como você pode fazer isso? Fazendo um testamento. Então, antecipado, já tem muita gente que faz isso, faz um planejamento anterior, você faz um testamento dizendo para quem você quer deixar a sua parte disponível. Seja lá qual for, né? Seja qual for. R$1 ou R$1.000.000. Porque aí a briga é feita do mesmo jeito. Exatamente. Né? E mesmo assim, às vezes, com um testamento público feito num cartório, com testemunhas, perante um oficial de registro, mesmo assim ainda se alega nulidade. Se alega nulidade, diz que a assinatura é falsa, diz que foi coagido. Imagine. Imagina a sua situação diante desses casos. E nós trabalhamos com isso diariamente. Que coisa boa. Você fala uma coisa agora muito importante, muito interessante, que é a sua vinda depois aqui para a gente tratar. Eu queria, 2023, a sua presença aqui 2 vezes. Lá para abril, a gente tem o prazer de recebê-lo, e depois no segundo semestre, lá para setembro, para que a gente possa mostrar para a sociedade. Eu digo sempre que esse programa também é uma prestação de serviço. Né? Quando a gente recebe um juiz titular, a gente está trazendo a história, que foi o caso de hoje, né? E também passa a ser também um contribuinte do nosso programa por meio das informações. Eu quero que a partir de agora o senhor seja muito bem-vindo. Né? Eu chamava de senhor. Eu digo sempre que o programa Personalidade, pessoal, não tem formalidade não, viu? Aqui é você. Então assim, um cara jovem igual a mim, me ensinou a jogar voleibol, né? Me ensinou a jogar voleibol aqui na Jatiuca. Seria necessário outro programa. Outro programa para a gente falar um pouco das histórias da gente aqui na Jatiuca. Um amigo pessoal que eu tenho muito carinho, né? Uma pessoa que eu tenho muito respeito. Então assim, eu quero, em nome de todos nós, doutor Disseu, que fazemos aqui o programa Personalidades, agradecer a sua vinda aqui no nosso programa e, claro, faça sempre daqui, como já está acertado, o seu espaço e a sua verdadeira tribuna, amigo. Ok, Neto. Eu agradecer mais uma vez o convite, dizer da minha alegria, muito prazeroso participar desse bate-papo, né? Dessa discussão salutar, interessante, e dizer que eu estou à sua disposição, claro, no ano que vem, quando for necessário. Programe com antecedência, nós voltaremos aqui para discutir essa questão de como você se preparar, como se faz um testamento, quais são os erros mais comuns, o que é que você pode testar, o que é que não pode. Essas informações são importantes. Outra coisa interessante que vai ser fundamental para vocês de casa, questões de trânsito. Você já foi juiz da área de trânsito, vamos durante 2023 debater lei seca, debater várias situações propositivas para que você, que é o grande aliado nosso, sai ganhando nessa relação, tá bom? Então, mais uma vez, estendo o nosso abraço a cada funcionário, né, da 20ª Vara Civil da capital e faça, como eu sempre disse, daqui o seu espaço, tá bom? Muito obrigado e eu estou à disposição, sempre. Pessoal, lembrando que esse programa tem o apoio cultural da Carajás. A Carajás é o único lugar que transforma o seu sonho em realidade. Então, se você vai construir ou reformar, não esquece, melhor lugar, Carajás, Tabuleiro, ou então aqui na parte baixa, o doutor Disseu, não tenho dúvida que está usando a loja da Carajás aqui de baixo. Com certeza. Você estava falando. Então faça igual doutor Disseu,
Carajás é o melhor lugar. E se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, vai lá, @Programa de Personalidades, como também maior portal de comunicação do estado de Alagoas, @Portal Cada Minuto, ou então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte desse novo conceito de comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino e Alice Vasconcelos, estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, eu não tenho dúvida de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Uma boa semana, um grande abraço, tchau pessoal, valeu!